Então a religião faz isso, ela encobre as coisas. Na verdade, eles não levavam essas pessoas a serem mais íntimas de Deus, mas levavam essas pessoas a se justificarem diante da sociedade. Olha só que coisa tremenda. Não é assim que acontece hoje? Os ricos, muitas vezes, não são disciplinados quando pecam. Na maioria das vezes, a disciplina sobre os ricos, quando acontece, é bem mais suave, amenizada do que sobre os pobres. Os ricos vivem de maneira que desejam, vestem-se da maneira que querem, comportam-se da maneira que querem, dão péssimo testemunho cristão, mas são ricos. Então, são toleradas as coisas erradas que eles fazem, porque têm condição financeira, dão dinheiro. E aí os líderes religiosos fazem vista grossa para os pecados que eles cometem. Então o que acontece? Esses líderes aconselham aqueles que têm muito dinheiro, que são ricos, a ajudarem os necessitados, porque assim os pobres não falarão deles, não falarão das atitudes também dos seus líderes em relação a eles. Então eles também vão fazer vista grossa. Não, eles ajudam as pessoas, são pessoas tão boas. E assim vão levando, pensando que estão enganando a Deus. Conseguem enganar ao povo. Então isso aí é uma generosidade falsa. É um amor falso, que tem o fim de encobrir os pecados. E não está levando ninguém a se aproximar de Deus. Porque ninguém se aproxima de Deus por merecimento. Você não compra relacionamento com Deus. Você não compra salvação. Você não compra dons do Espírito Santo. Parte 3. Dinheiro, bens e posses nos ensinos de Jesus. Tópico 1. Jesus alertou sobre os perigos da riqueza. Tópico 2. Jesus ensinou a confiança em Deus. Tópico 1, então, Jesus alertou sobre os perigos da riqueza. O ensino de Jesus sobre o uso das riquezas foi muito mais radical do que ensinava o judaísmo e a tradição rabínica dos seus dias. Jesus, ao contrário dos rabinos, não associou a piedade com a prosperidade. A riqueza de alguém nada dizia sobre a sua real condição espiritual. Para Jesus, o perigo das riquezas estava no fato de que elas poderiam até mesmo se transformar numa personificação do mal e reivindicar o culto para si. Por isso advertiu: não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 16:13. O vocábulo traduzido como riqueza nesse texto corresponde à palavra grega de origem aramaica, mamonas, traduzida na Almeida Revista e Corrigida como mamon. A riqueza pode se transformar em um ídolo ou Deus para aqueles que a possuem. Nesse aspecto, as riquezas tornam-se um obstáculo no caminho daquele que serve a Deus. Lucas 8:14. Veja que incrível! Aquilo que as pessoas consideram como bênção de Deus é vista por Jesus como uma maldição. Veja só. Aquilo que a sociedade, o povo em geral, pensa que é bênção de Deus, que é relacionamento, é fruto de relacionamento com Deus, Jesus ensina que pode ser exatamente o contrário. É aquilo que vai afastar o homem de Deus. Pode indicar exatamente o contrário daquilo que as pessoas pensam. Muitas vezes, e na maioria das vezes, as riquezas são adquiridas de maneira errônea, de maneira pecadora. Veja só. Então as riquezas, ao invés de demonstrarem uma comunhão com Deus, as riquezas podem demonstrar exatamente o contrário, de que a pessoa está longe de Deus. Olha só que coisa tremenda. Jesus, ele não elogia a riqueza. Jesus não incentiva a riqueza. Pelo contrário, Jesus ensina
os perigos da riqueza. E ele até diz, é mais fácil, olha só, passar um camelo, que era o maior animal ali entre os judeus, então passaram um camelo pelo fundo da agulha, porque era um orifício tão pequenininho, conhecido como o menor, né, entre ali a sociedade, que era difícil uma pessoa de idade colocar uma linha ali, tão estreitinho que era. Então ele diz, olha a dificuldade. Então ficou muito difícil. Como é que vai passar um camelo, um animal grande, por um orifício tão pequenininho? Dificílimo. Alguns poderiam dizer impossível. Então Jesus diz, impossível não. Não é impossível por quê? Porque pode alguém que possui riqueza, ele achar o caminho correto da espiritualidade. Pode de repente ele se converter realmente. Então Deus vai mostrar-lhe o caminho. Agora, se ele entrar por esse caminho, que é Jesus, então ele pode ser salvo. Olha aí, pode o camelo passar pelo fundo da agulha? Pode. Se Deus passá-lo, ele pode. Agora, por esforço próprio, o camelo jamais conseguirá passar. Porque o tamanho dele não permite. Mas quando Deus entra no negócio, aí funciona. Não é? Então, se a pessoa amar a Deus acima de qualquer outra coisa, aí então Deus poderá então passá-lo pela porta estreita. Jesus diz, eu sou a porta. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entrai pela porta estreita. Olha aí. Então pode ser. Pouquíssimos são aqueles que têm riquezas que conseguem entrar pela porta. Pouquíssimos são os camelos aí que conseguem passar pela agulha. Mas não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Então Jesus adverte, você não pode servir ao mesmo tempo a riqueza e a Deus. Então Jesus chama aí a riqueza de um Deus, de Mamon. Então se torna um Deus na vida da pessoa. Ela só pensa nisso, ela só se dedica a isso, é o tempo todo pensando nisso. Então a pessoa começa a se dedicar mais a isso do que a Deus. E Jesus diz, não tem jeito. Deus não aceita isso. Deus não aceita concorrer com outras coisas ou com outros deuses que os homens imaginam existir. Então Deus não aceita. É Deus em primeiro lugar, sempre. Não existe como considerar alguma coisa igual ou mais importante que a Deus. Para poder entrar no reino de Deus, Deus está sempre em primeiro lugar. Tópico 2. Jesus ensinou a confiança em Deus. Embora Jesus tenha mostrado que as riquezas podem até mesmo se tornar uma personificação do mal, ele não as demonizou. No entanto, na perspectiva lucana, Jesus desencoraja a aquisição de riquezas. Lucas 12, 13, 18 e 22. E estimula a confiança em Deus, que havia uma razão para isso. Logo após mostrar os perigos da avareza, então veio alguém que queria fazer dele um juiz em uma questão relacionada a uma herança. Jesus revela a seus discípulos que a melhor forma de se proteger desse mal é confiar inteiramente na provisão divina. Lucas 12, 13 a 34. As riquezas dão uma falsa sensação de segurança e de independência das coisas espirituais. Daí sua recomendação para não se confiar nelas. Lucas 12, 33 e 34. Veja bem, então Jesus demonstrou que as riquezas podem se tornar um Deus, pode se tornar aí Mamon. Mas ele não disse também que a riqueza é resultado de demônio, ou alguém que é rico tem demônio, também não demonizou a riqueza. Então pode existir alguém que possui riqueza e ao mesmo tempo ser salvo, ser crente? Pode. É difícil? Quase impossível de achar, mas acha. Então não pode generalizar também. Não podemos dizer aí, você é rico, então você é do diabo. Não podemos fazer isso. Também não podemos dizer, você é pobre, você é de Deus. Também não podemos generalizar. Não quer dizer que a condição financeira da pessoa é que indique se a sua salvação ou não. Agora, Jesus advertiu que a riqueza
pode se tornar um laço, pode se tornar um Deus. Então Jesus não estimulou a riqueza, pelo contrário, ele estimulou a dividir aquilo que você tem com os outros, ou seja, diminuir a sua riqueza, para que você esteja em melhor posição diante de Deus. Logo Jesus explicando sobre isso, já apareceu alguém dizendo: manda meu irmão dividir a herança dele comigo. Aí uma contenda, né? Que era contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus dizia que o filho mais velho é que herdaria a maior parte, e querendo que Jesus entrasse na briga por coisas materiais. Então Jesus ensinou, continua ensinando, insistindo, que nós não devemos brigar por isso, lutar por isso, não devemos ficar aí o tempo todo pensando nisso, não podemos colocar o nosso coração nas riquezas, nas coisas materiais. Nós não podemos perder a oportunidade de ajudar, de amar alguém por causa do dinheiro. Então esse dinheiro não pode estar acima de nossa vida espiritual. A verdade é que as riquezas, elas dão assim uma falsa impressão na pessoa de que ela não precisa de Deus. Ah, está doente? Tem dinheiro para pagar médico. Está triste? Tem dinheiro para se alegrar, vai passear, vai para banho, vai para uma praia, aí vai com diversão, vai ouvir música. Então o dinheiro dá essa falsa impressão que a pessoa está independente de Deus, ele pode viver muito bem sem Deus. Ele dá essa falsa impressão. E é difícil a pessoa acordar, atentar, que não é assim. Então quantas pessoas muito ricas, de repente, descobrem que estão com uma doença, por exemplo, incurável. Gasta dinheiro, gasta. Mas ele não aprendeu que o caminho é Deus. Então ele confiava nas riquezas. Olha, aquela mulher do fluxo de sangue gastou tudo o que tinha com os médicos, até descobrir que o caminho era Jesus. Então você que está nos assistindo, se você possui riquezas, será que você já chegou aí nesse estágio? Se você chegou, glória a Deus. Você agora descobriu o verdadeiro caminho. Procure em Deus a solução dos seus problemas, a solução para a sua saúde, a solução para a sua família, a solução para a sua vida. Aí você terá encontrado o caminho certo, a solução correta. Então Jesus ensina, adverte: cuidado com as riquezas. Não coloque o seu coração nelas, não coloque a sua confiança nelas, mas sempre, unicamente em Deus. Parte 4, dinheiro, bens e posses na mordomia cristã. Tópico 1, avaliando a intenção do coração. Tópico 2, entesourando no céu. Tópico 1, então, avaliando a intenção do coração. Os léxicos definem a avareza como um apego demasiado e sórdido ao dinheiro e mesquinhez. Então, os escritos originais, antigos, eles indicam que a avareza é essa consideração pelo dinheiro acima de Deus. Então é um apego exagerado ao dinheiro. É um apego aí que é até demoníaco ao dinheiro. É uma atração muito forte que o dinheiro exerce sobre essas pessoas que são avarentas.